Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quero dizer que é um motivo de alegria nós estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, nos assistindo através do canal oficial Ebenezer, que Deus continue te abençoando e derramando da tua palavra sobre o seu coração, a que sara, a que cura, a que liberta e a que transforma. E é isso que nessa noite nós iremos falar, sobre esta palavra. Muitos não entendem, como que o homem é transformado. Então nós vamos estar aprendendo nesta noite acerca de sarar, a mente, sarar o corpo, sarar a alma, o corpo, alma e espírito. Sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 15. São Marcos, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: estando Jesus à mesa em casa de Levi, estava também ali reclinando com eles os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois era em grande número e os seguiam. Vendo os escribas, os fariseus que comia com os publicanos e pecadores, perguntava aos seus discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhe: não necessitais de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e por esse privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite, para estar, meu Deus, falando da tua palavra, tanto para as pessoas que estão na sua casa, para as pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo através do canal oficial Ebenezer, que o Senhor possa estar curando, libertando e transformando nesta noite. Isto é muito interessante. Eu quero estar entrando aqui na palavra, mas antes de entrar na palavra, eu quero dizer que Jesus, Ele vai transformar o seu coração, Ele vai curar a sua alma, Ele vai curar o teu corpo, Ele vai sarar a tua mente, Ele vai purificar e Ele vai transformar de uma forma que quando você olhar para trás, você vai ver o que Deus fez na sua vida. Aqui nós vemos uma passagem que Jesus estava à mesa, Jesus estava na casa de Levi, Jesus estava na mesa, e ali tinha muitos pecadores, tinha muitos publicanos, que estavam em volta desta mesa, ouvindo Jesus falar. Mas os fariseus, olhando aquilo, achou isto um absurdo. Os fariseus, olhando aquilo, eles viam que não tinha condições Jesus estar no meio daquele povo, porque Jesus era um homem que dizia, que ele falava, que ele era e ele é até hoje, perfeito. E Jesus sempre pregava acerca de o arrependimento, Jesus sempre falava acerca contra o pecado, Jesus sempre pregava a palavra de Deus. E é isto que nós devemos observar. Nós devemos observar que Jesus, ele falava, ele pregava o evangelho. Então Jesus, ele vê um questionamento que chega sobre a mesa. Jesus vê um questionamento que os escriba pergunta aos seus discípulos: por que é que ele come com os publicanos? Eles são pecadores, eles são imperfeitos, eles são ladrões, eles são caluniadores, eles falam palavrões. Eles podiam estar falando essas palavras. Então eles questionados, os discípulos, mas Jesus,
como Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe, Ele conhece, e Ele vê neste questionamento, Jesus imediatamente ouvindo, a Bíblia diz no versículo 17, Jesus ouvindo isto, disse-lhe: não necessitais de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele declara na mesa, ele fala para os questionadores, ele fala para as pessoas que estavam na sua mesa, quem precisava, aleluia, de médico, são os doentes e não os sãos. E nesta noite nós iremos, aleluia, falar acerca disso aqui. Muitas das vezes nós vemos a palavra sendo pregada na igreja, muitas das vezes nós pregamos a palavra, nós pregamos o evangelho, nós levamos a palavra, nós começamos a evangelizar, e muitas das vezes nessa evangelização que nós fazemos, nós ganhamos pessoas, entramos nas casas das pessoas. Eu fiz muito isso, ganhei muitas pessoas, entrava nas casas, em Formosa de Goiás, entrava dentro das casas, e muitas vidas se rendiam aos pés do Senhor, mas aquelas vidas não se firmavam, aquelas vidas, quando ia passando muito tempo, ela não firmava na presença do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, nós pregamos o evangelho, muitas igrejas pregam o evangelho, as pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes essas pessoas não conseguem se firmar na presença do Senhor Jesus Cristo. O que pode estar acontecendo, pastor? O que pode estar ocorrendo, pastor? É o que Jesus estava falando: o que precisa de médico são os doentes. Os que precisam de remédio são os doentes, os que precisam de tratamento são os doentes. Os sãos não usam remédio, os sãos não precisam de médico. Era isso que Jesus estava falando. E muitas das vezes nós clamamos, o pastor prega a palavra, o irmão prega que soa a camisa, e aí muitas das vidas vêm até, aleluia, à frente da igreja, aceita Jesus Cristo, eles aceitam a Jesus, dobra o seu joelho, aceita Jesus Cristo, e muitas das vezes, aleluia, essas pessoas não aparecem na igreja mais. O que pode estar acontecendo? Essas pessoas precisam de tratamento excessivo. Essas pessoas precisam de tratamento excessivo. Eles estão doentes, e se não for medicada, aleluia, aleluia, se não for medicada de uma forma certa, elas irão naufragar, elas irão morrer, elas irão retornar para o caminho dos doentes. Aí vemos, aleluia, o evangelho sendo pregado, vemos a palavra sendo pregada, vemos, aleluia, a palavra absolutamente pregada, aleluia, e é sarada o coração, mas existem pessoas que eles precisam tomar o medicamento constante, eles precisam tomar um medicamento na tua casa, eles precisam tomar um medicamento, aleluia, aleluia, no meio da igreja, eles precisam ser medicados. Como assim, pastor? Precisa de um acompanhamento, de um especialista naquilo. Se a pessoa está sofrendo pelo um mal, pelo uma ferida, se ela foi operada, ela precisa de um especialista naquilo, para estar curando, para estar fazendo curativo, para estar passando remédio, para estar acompanhando aquela pessoa. E o erro da igreja de hoje em dia, do século 21, é porque não há acompanhamento. Não existe acompanhamento, não em geral, mas em muitos casos, muitos precisam de acompanhamento, muitos estão com a ferida aberta, muitos precisam de curativo, muitos precisam de medicamento, muitos precisam de estar perto deles, porque senão eles vão morrer. E é isso que tem acontecido.
Porque as pessoas vêm para Cristo, as pessoas aceitam a Jesus, as pessoas vêm para a igreja, as pessoas aceitam a Jesus Cristo, mas elas precisam de médico, elas precisam de remédio, elas precisam de acompanhamento. E muitas das vezes nós vemos pessoas criticando: olha só, olha a roupa da fulana, olha o jeito que ela anda, olha o jeito que ela está. Muitas das vezes estão como os fariseus, só apontando o dedo e dizendo assim: olha o defeito dessa, olha o defeito daquele outro, olha o defeito daquilo outro, e faz é matar as pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo gritou naquela mesa dizendo: não, eles estão precisando é de médico, eles precisam de acompanhamento, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes que precisam de médico. São os doentes que precisam ser acompanhados. Aí as pessoas aceitam a Jesus, vem para a igreja, e quando vem para a igreja: ah, pastor, eu aceitei Jesus Cristo, mas eu não firmei na igreja. Eu levantei a mão e aceitei Jesus Cristo, mas eu não consegui firmar na igreja. É porque muitas das vezes você não teve um acompanhamento, um medicamento constante, diário na sua vida. Nesta noite Deus está te dizendo: cadê os enfermeiros? Cadê, aleluia, aleluia, o bom samaritano? Cadê? Está faltando o bom samaritano. Aí as pessoas ficam sem entender. Muitas das vezes nós ficamos questionando dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso caminho, dizendo: por que fulano não firmou? Por que ciclano não está indo para a igreja? Por que fulano não está indo? É porque muitas das vezes está precisando de nós ir lá e passar o bálsamo, está precisando de nós ir lá, aleluia, e ter um acompanhamento com aquela pessoa, está precisando de nós ir lá, aleluia, largar, aleluia, o nosso acomodismo, largar, aleluia, o nosso aconchego, largar, aleluia, o nosso celular, e começar a visitar essas pessoas, começar, aleluia, a medicar essas pessoas, que nós iremos ver essas pessoas sendo restauradas, nós iremos ver, aleluia, essas que estavam doentes, passar para o lado que estão são, aleluia, aleluia, porque vocês que estão são, Jesus estava falando, vocês não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes, esses necessitam de médico. Ah, pastor, mas eu não sou médico. Mas você é médico espiritual. Você é o instrumento de Deus. Muitas vezes o erro pode estar aí, porque existem pessoas que estão doentes, e o remédio que o médico passa, esse remédio, ele sara na hora. Mas existem pessoas que estão em um tratamento, e precisa de um tratamento diário, de um acompanhamento diário. Precisam ser levantados na igreja pessoas que levam remédio para essas pessoas. Elas aceitam Jesus, mas não firmam dentro da igreja. O que é isso, pastor? É porque precisam de tratamento diário, para ser curada a sua alma, para ser sarado a tua mente, para ser sarado o teu corpo. Precisa de um tratamento constante. Aí os fariseus diziam: ah, mas ele está no meio dos pecadores, ele está no meio das pessoas que andam falando mal dos outros, eles estão no meio das pessoas que estão assim, eles estão no meio das pessoas que estão assado. Mas Jesus está te dizendo nesta noite: seja, aleluia, o enfermeiro de Jeová, seja o enfermeiro de Jeová, porque o médico dos médicos irá te usar, ele irá usar as suas mãos para fazer o curativo, ele vai usar as tuas mãos, aleluia, para dar um medicamento para essa pessoa. O que é o medicamento? A palavra, a palavra, a palavra. Conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecei a palavra, e ela vos libertará. Jesus não deixa passar batido.
Aí ficamos questionando o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que é que nós fazemos para a igreja, o evangelho crescer. Precisa de pessoas com tratamento excessivo, aleluia, aleluia. A Bíblia fala acerca, aleluia, das 99 que ele deixa, o pastor deixa no abrisco, e de repente ele vai de atrás daquela perdida, ele vai, cadê a ovelha de número 100, cadê ela? Só tem 99, eu vou atrás daquela que está doente. A Bíblia diz que o pastor vai atrás daquela ovelha perdida, e quando ele chega lá, ele passa o bálsamo, ele dá o remédio, ele diz assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e o seu lugar está lá na igreja, o seu lugar está lá no abrisco, aleluia. E Jesus está te dizendo nesta noite: veja, seja um bom samaritano, seja um pastor ideal para levar o evangelho. Queremos levar a palavra, queremos pregar o evangelho, queremos falar bonito, mas não queremos jejuar, não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, não queremos, aleluia. E às vezes quando nós levamos, aleluia, a palavra não faz o efeito que ela deve falar, não porque a palavra de Deus ela não faz o efeito, mas muitas das vezes é porque o vaso precisa descer, é porque o vaso precisa descer da oração, é porque o vaso precisa descer, aleluia, na palavra, é porque o vaso precisa descer no jejum, aleluia. Aí quando nós estendemos a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E quando nós estendemos a mão sobre os endemoniados, eles serão libertos. Queremos ser, mas não queremos fazer da forma que deve ser feito. Quer que a sua igreja cresça? Quer que o evangelho da palavra ele dê fruto na vida das pessoas? Ganhe ela para Jesus, mas acompanhe ela também. Na igreja atual de hoje, está precisando de acompanhamento das ovelhas. Cadê aquele irmão que estava ao seu lado? Ah, sumiu o irmão, e cadê que nós iremos e nós fomos atrás dele? Ah, cadê fulano, cadê ciclano, cadê que a palavra de Deus, aleluia, nós fomos fazer uma visita na casa dele? Porque às vezes o irmão, ele ficou doente. Existem aqueles que chegam na igreja doente e ele precisa de tratamento excessivo. Ele precisa de remédio diário. Tem pessoas que ele é doente crônico e ele precisa de remédio diário. Todo dia ele tem que tomar o remédio. Todo dia ele tem que tomar, aleluia, o seu remédio, porque se ele não tomar, a consequência vem e ele volta a ficar doente novamente. Porque ele precisa ser tratado. E existe aquelas pessoas que estão sãos. Como eu estou são hoje. Mas amanhã eu posso estar doente. Não assim, eu estou falando assim, de corpo. Às vezes nós estamos bem, mas amanhã a gente pode amanhecer com febre. Pode amanhecer acamado. Pode amanhecer doente. Uai. E quando eu ficar doente, eu preciso de remédio. Eu preciso de tomar um remédio específico para aquilo que eu estou. Se é uma garganta inflamada, se é um Covid-19, eu tenho que fazer um tratamento. Porque se tem coisa, se eu não fazer um tratamento, vai só piorando, só vai agravando, e às vezes ela leva até a morte, porque não tomamos remédio.
Aí tem pessoas que estão na igreja, ele é sadio, ele está na igreja, ele faz parte das pessoas sãs, mas de repente este irmão pode ficar doente, este irmão pode vir a adoecer, e não vamos fazer como os publicanos pecadores, apontar o dedo dizendo: uai, Jesus está no meio dos pecadores, Jesus está no meio dos fariseus. Não vamos apontar o dedo, vamos, aleluia, colocar o remédio, vamos dar o remédio, vamos fazer o tratamento, dizendo: o irmão está doente, a irmã está doente, mas Deus vai erguer ela, Deus vai erguer ele. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo, vamos estar levando a palavra, vamos estar aconselhando, vamos, aleluia, fazer uma estratégia para que essa vida possa estar voltando, aleluia, para o grupo dos sãos, porque aqueles sãos vão estar, aleluia, fazendo tratamento para aquelas pessoas que estão doentes, que precisam de tratamento excessivo. E vamos parar de apontar o dedo, vamos parar de fuxicar, vamos parar de dizer ao fulano, ao ciclano. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo, que Deus irá fazer grandes coisas. Deus irá, aleluia, crescer, aleluia, o teu ministério. Jesus vai fazer crescer, aleluia, o evangelho dele. Jesus vai fazer crescer, aleluia, alargar as tendas, porque, aleluia, ali naquela tenda há remédio para as ovelhas que estão doentes. Ali naquela, aleluia, aleluia, naquela tenda, aleluia, naquela igreja há pessoas que levam um remédio excessivo. Se está doente, eles vão na tua casa. Se está enfermo, eles vão até onde você está, aleluia, levar o remédio, levar o tratamento. Sabe por quê? Porque quando vai passar muito tempo, aleluia, uma pessoa doente, quando ele está doente, quando começa a tomar o remédio, ele começa, aleluia, tomar o remédio certo, aleluia, ele começa a ter acompanhamento. É isso que falta na igreja, não tem acompanhamento. As vidas se rendem, mas não tem acompanhamento. Mas nesta noite Deus está te dizendo, aleluia, precisa, aleluia, quem precisa de médico não são os sãos, mas sim os doentes. Jesus estava dizendo, é os doentes que precisam de tratamento, é os doentes que precisam, aleluia, da palavra, é os doentes que precisam, aleluia, do remédio para ser curado. Não são os sãos. Quer que o teu evangelho, o evangelho de Cristo cresça, quer que o teu ministério cresça, então ganhe a alma e cuide dela, porque muitas vezes nós ganhamos, mas não cuidamos. A pessoa ganhou a alma hoje, ele está doente, aceitou Jesus, ele precisa de tratamento excessivo, ele precisa de tratamento constante, senão ele vai morrer. Ah, pastor, essa palavra está sendo muito dura, porque é a realidade de hoje, meu irmão. Queremos ganhar as pessoas, mas não queremos tratá-las. Queremos ver pessoas aceitando Jesus, é muito bom, mas não queremos perder tempo com as pessoas. Queremos ter status, mas não queremos tomar o nosso tempo para fazer um tratamento nesta pessoa. A pessoa está doente hoje, aceita Jesus, ele não vai se firmar não, se ele não tiver um acompanhamento. Ele não vai se firmar. E se ele vir para a igreja, ele vai vir uma semana, 2 semanas, mas logo ele vai se afastar. Porque muitas das vezes ele está doente, a sua alma, a tua mente, o teu coração, e ele precisa de libertação. E para haver libertação tem que estar no jejum. Tem gente que quer mexer com pessoas, ele não quer jejuar. Quer mexer com o evangelho, quer mexer com o evangelismo, não jejua, não ora.
ganha a alma, até mesmo ganha através do evangelho, mas não consegue curar as pessoas, não consegue libertar as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas estão sobrecarregadas, mas Deus está te dizendo nessa noite, precisa de dedicação, os doentes precisam de dedicação. Era isso que Jesus está falando. O são não precisa de médico, mas sim os doentes precisam de dedicação a eles. E às vezes a gente fica questionando o que está acontecendo. Eu já ganhei muita alma para o Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes as almas que eu ganhei, não foi todas que ficaram na igreja, não foi todas que permaneceram no evangelho, mas muitas vezes sabe por quê? Porque às vezes o culpado fui eu, que não acompanhei ela. Você que é pastor, você que dirige uma igreja, você que está na frente de um trabalho, eu te peço por favor, pelo amor de Deus, quer que o seu evangelho, o ministério seu cresça? Dedique a esta pessoa que você ganhou para Jesus, visita-la, ore, interceda por ela, pague o preço por ela. Pessoas viram aquele homem que foi apanhado e foi espancado à beira do caminho, os levitas passaram, o judeu passou sobre aquela pessoa, estava ferido, estava machucado, estava desmaiado, precisava de um acompanhamento aquele homem, mas a Bíblia fala que passa o samaritano, e quando passa o samaritano, ele não só olha para aquele homem, ele diz: esse homem precisa de tratamento excessivo, constante. Esse homem não adianta pegar ele, levantar ele aqui e colocar ele e deixar ele num canto aí na beira da estrada, dar uma água para ele, não adianta isso. Esse homem precisa de um tratamento constante. E a Bíblia diz que este homem, o samaritano, o bom samaritano, ele pega, passa o bálsamo, cura aquelas feridas daquele homem, né, naquele momento, porque muitas vezes é isso que nós fazemos. As pessoas vêm para a igreja, nós passamos o bálsamo, curamos, passando na ferida ali e tal, e pronto, nós deixamos ele, aceitou Jesus e ele está lá, todo enfaixado, mas ele precisa de acompanhamento. Aí nós deixamos ele no banco da igreja, ele leva lá, pega o nome, mas ele precisa de um acompanhamento. Aquele homem precisava de médico, aquele homem precisava de uma hospedaria, ele precisava de um tratamento constante. É isso que a igreja precisa, de um tratamento constante daqueles que chegam na casa do Senhor Jesus Cristo. Está faltando remédio, está faltando aleluia, aleluia. Era isso que Jesus está falando, que precisa de médico, não são os sãos, mas sim os doentes que precisa. Então, meu irmão, os doentes, ele não precisa somente de remédio na hora, não. O doente, ele precisa de remédio constante, é todo dia ele tem que tomar um remédio, todo dia ele tem que haver um acompanhamento, todo dia ele tem que estar, aleluia, ligado, ele tem que estar na presença do Senhor Jesus Cristo, ele tem que estar, aleluia, ligado, ele tem que estar sendo tratado, como aquele homem pegou, aquele homem que estava machucado na beira do caminho, ele pega e leva para a hospedaria, e ele chega na hospedaria dizendo: este homem está precisando de um tratamento constante, esse homem precisa, só cuida dele aí, dá o remédio para ele, cuida dele direitinho, porque aleluia, logo eu vou estar voltando, para estar, aleluia, vendo como que ele está, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que este homem, aleluia, foi honrado. Sabe por quê? Não somente em palavras, porque o evangelho, ele não consiste somente em palavra, ele consiste, aleluia, também em poder do milagre de Deus.
Então Jesus, olha só o versículo que Jesus ouve os discípulos dizendo: ele come com os fariseus, ele come com os pecadores, ele come com os publicanos, ele come, pergunta, fala para os seus discípulos dizendo: ele está fazendo isso com os pecadores, que faz isso, faz aquilo, faz assado, é porque somente isso que a igreja sabe fazer. As pessoas aceitam Jesus e começam: olha, fulano é assim, ciclano é desse jeito, fulano é daquele jeito, olha só, ele está no meio daquele povo, ele está andando no meio daquele povo ainda, ele está fazendo desta maneira. Mas Jesus, escutando essas palavras, Jesus ouvindo, Jesus disse: não necessitais de médicos sãos, mas sim os doentes, os enfermos. Então o enfermo, ele precisa de tratamento. Aceitou Jesus, mas precisa de tratamento. E muitas das vezes o erro está na igreja, é isso, é precisando, aleluia, de tratar o camarada, de tratar o irmão, o novo convertido, a nova convertida que aceitou Jesus Cristo. Eles precisam somente da palavra da hora, não, aquele bálsamo da hora, não, que aquele homem pegou, aleluia, passou ali, mas ele disse: não, eu vou levar para a hospedaria, porque ele precisa de tratamento constante. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que aquele homem saiu dali, aleluia, perfeito estado, porque foi tratado. E o Evangelho de Cristo, muitas das vezes nós queremos ficar somente em palavras. O erro está em nós. Queremos falar, blá blá blá, e não queremos jejuar. Queremos falar em cura e não queremos pagar o preço. Queremos falar em milagre e não queremos falar em, aleluia, evangelizar, não queremos pagar o preço. Por quê? Porque o erro está em nós. Então nós devemos olhar para nós, aonde está o nosso erro. Pastor Deus, por que a igreja não cresce? Por que não faz isso? Porque está faltando ler a Bíblia, está faltando jejuar, está faltando pagar o preço, está faltando acompanhar, aleluia, aqueles que estão, aleluia, reconciliando, aceitando Jesus, e aqueles ainda que são dentro da igreja, e em vez de quando um ou outro fica doente e precisa de tratamento, e muitas vezes quando aquele e o fulano e ciclano começa a ficar doente, muitos jogam a pedra e mata. Aí Jesus levanta no meio deles dizendo: o são não precisa de médico, mas sim são os doentes. Dizendo: você fariseu que está falando, você é um doente, você precisa de tratamento constante. Você fariseu precisa de tratamento constante. Então nesta noite, que você possa meditar nessa palavra. É uma palavra curta, mas para nossa reflexão, porque nós devemos acompanhar aquele que se rende aos pés do Senhor. Aceitar Jesus, muitas pessoas aceitam, e muitas vezes nós ficamos questionando: por que fulano não firmou? Porque precisou de acompanhamento, e não teve ninguém que teve a disposição de estar acompanhando este irmão. Pastor, mas eu não consigo acompanhar. Está faltando estratégia. O que é essa estratégia? Fulano, você vai estar acompanhando, vai estar auxiliando, vai estar discipulando aquela pessoa. Tira um dia, uma semana, uma hora, um dia que você tem um tempo, você está incumbido de visitar aquela pessoa e falar do Evangelho, pregar o Evangelho, levar a palavra. Um dia eu estava lá em São Paulo, e os testemunhos de Jeová, eles têm sempre isso aí, eles têm um acompanhamento. As pessoas, quando eu fui visitar só a igreja deles lá, a igreja Testemunho de Jeová, e aí, de repente, quando eu saí de lá, eles pegaram até o endereço e tudo, quando de repente eles batem na porta dizendo: é o fulano. Eu falei: sou eu mesmo. Ele disse: é porque eu vim aqui trazer uma palavra, você pode me ouvir? Falei: posso. Eles entraram, começaram, entendeu? Me dá o remédio. Eles começaram a falar da palavra, começaram a fazer isto, né? Pastor, você não é da Assembleia, mas eu estou falando da forma que eles fazem.
Porque é isso que Jesus estava questionando. A pessoa está doente, aceita Jesus, ele não vai ser curado. Tem pessoa doente, ele fica curado de um dia para o outro, não, ele precisa de um tratamento, um acompanhamento. E muitas vezes o erro da igreja tem sido isto, que as pessoas têm aceitado Jesus, mas não têm tido um acompanhamento. Tem que haver um acompanhamento, porque senão elas vão morrer de novo. Tomou um remédio ali na hora, o efeito passou a dor da coluna, mas de repente se amanhã ela não tomar um remédio da coluna novamente, a coluna dele vai doer. Então Deus está te dizendo: seja o enfermeiro de Jeová, que leva o remédio. Seja um bom samaritano, que leva a hospedagem e faça o tratamento dessa pessoa que precisa. Porque tem pessoa que precisa ter um tratamento diário. Até ele ser curado, vai demorar muito tempo. E aí que nós devemos se colocar na posição, descer mais na presença de Deus. Esse ano de 2023 é ano da igreja crescer. É ano de o evangelho, aleluia, crescer, alargar as tendas. Aí quando nós descobrimos esse segredo, esse trabalho, não somente em palavras, mas sim em poder. Não é somente ir lá e fazer, não, tem que descer na olaria de Deus, porque o que Deus quer usar você é na presença dEle. Um dia eu estava lá em Formosa, e jejuava, orava, e andava só na presença de Deus, jejuando e orando, porque o evangelismo é uma coisa séria. E quando eu pisava somente no portão da casa, evangelizando, a pessoa endemoniava, do lado da grade, ainda endemoniava, caindo de joelho, endemoniada, babando. E muitas vezes era legião, que dava até trabalho para sair, para ser expulso daquela pessoa. E Deus está te dizendo: se prepara. Quer ser missionário? Então se prepara para ser missionário. Porque Deus precisa te usar de uma forma certa. Ganhou a alma? Acompanha ela. Pega o telefone, pega o endereço. Se não puder, manda uma mensagem dizendo: irmão, que dia que você posso fazer uma visita para você? Manda uma mensagem, esteja acompanhando essa pessoa. Aí você vai ver o fruto começar a árvore produzir fruto. Porque às vezes o nosso erro está aí. Ganhamos para Jesus. Muitas vidas eu ganhei para Jesus, mas nem todas permaneceram, porque faltou eu acompanhá-las. E às vezes pode ser isso o nosso erro, não ter acompanhado essas pessoas. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus possa estar iluminando o seu coração, em nome de Jesus. Amém.